Boa tarde a todas. O meu nome é Daniele Biondo Crossetti. Eu sou filiada à rede desde o ano de 2021. Sou advogada, moro em Curitiba. Atuo nas causas de direitos humanos, direitos das mulheres, das crianças de uma maneira geral e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente não vou poder estar aí com vocês hoje a partir das 16 horas, eu já tinha um outro compromisso, mas o objetivo da minha fala, e também não quero me estender muito, é explicar do ponto de vista jurídico a questão do aborto legal, principalmente dentro desse contexto, em se tratando de adolescentes que não têm ultimamente os seus direitos garantidos ou preservados e têm encontrado entraves e impedimentos para fazer valer esses seus direitos. Então, para começar a nossa conversa, é muito importante entender o contexto e a questão da violência sexual. Em primeiro lugar, eu não gosto do termo abuso sexual, porque abuso é quando você cruza um sinal de trânsito, abuso é quando você bebe muito, enfim. A gente deve dar um nome ao crime, que é o seu próprio nome, que é o nome que ele tem, que é estupro. A violência sexual é estupro. E ela foi ampliada dentro de últimas legislações nesse sentido. Mas, no contexto das jovens e das adolescentes, o que é importantíssimo a gente entender a respeito do estupro? Estupro não é relação sexual com violência necessariamente. Estupro é violência sexual sem consentimento. E a legislação entende que uma menina até os seus 14 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, entendem que uma menina até os seus 14 anos não tem mínimas condições de dar o seu consentimento. Por isso é inócuo discutir quando se fala de uma menina com idade inferior a 14 anos, se houve, se com quem foi a relação sexual, se foi com o menino da mesma idade, se foi mais novo, se foi mais velho, ou seja lá o que for, porque é estupro. Haja vista que uma pessoa, qualquer pessoa abaixo de 14 anos não tem condições de dar o seu consentimento numa relação sexual. Então, relação sexual sem consentimento é estupro. E isso se estende para uma mulher que esteja sob qualquer forma com as suas condições de dar este consentimento impedidas ou reduzidas. Então, uma mulher que esteja embriagada, uma mulher que esteja sob efeito de remédios, que esteja anestesiada, em todos os casos, independente da extensão, com ou sem penetração, é estupro. E a gente está falando de gravidez até 14 anos, ou dos 16 aos 18, ou em qualquer idade que seja estupro. O que a gente precisa entender? O aborto no Brasil é legalizado há 80 anos. O nosso Código Penal é de 1940 e já previa o aborto legal. Pois bem, em caso de estupro, que é o que nós vamos tratar objetivamente, o que tem acontecido? Tem acontecido que muitas mulheres ou meninas nessas condições têm encontrado dificuldades para fazer valer a lei. E o que a lei determina? A lei determina que a vítima não precisa fazer BO, não precisa ter testado médico, não precisa ter passado pelo IML, não precisa informar as autoridades policiais. Ela só precisa chegar no serviço médico e informar que ela sofreu um estupro, uma violência sexual, um sexo não consentido, ou que aquela gestação advenha, por exemplo, de uma falta de consentimento na utilização do preservativo, por exemplo, né? Como a gente vê histórias antigas e eu já vivenciei isso no meu trabalho, o cidadão troca o anticoncepcional da mulher para fazer com que a mulher engravide,
perfura o preservativo, enfim, uma gravidez que veio de uma situação não consentida, ela é uma gravidez que está, sim, dentro da previsão legal para que se faça um aborto legal. Ok, a vítima chega no serviço de saúde. Uma vítima maior de idade, ela precisa só informar que ela sofreu uma violência ou que ela é vítima de um estupro, um sexo sem consentimento e que ela não quer ter aquele filho, que ela quer se submeter a um aborto. Se for uma menor de idade, o que ela precisa? Só do consentimento, da autorização de um dos genitores, pai ou mãe. Não precisam os dois consentir. Basta que um dos dois, ou o responsável legal por essa menina, chegue no serviço de saúde e informe que ela está ali porque ela foi vítima de estupro. E lembrem-se, até os 14 anos, independente da situação, é presumido o estupro, porque é sexo não consentido, porque uma pessoa até 14 anos não tem mínimas condições legais de dar o seu consentimento. Então, ela só chega no serviço de saúde, informa, e para que se proceda com a continuidade do aborto legal, ela precisa passar por uma equipe multidisciplinar, vai passar por médico, vai passar por assistente social, vai passar por psicólogo, qualquer que seja a mulher maior ou menor de idade. É o que ela precisa passar. Havendo consenso na equipe médica, prossegue-se com os demais exames para que seja feito o abortamento. Outro ponto, não tem idade gestacional. A lei não faz nenhuma observação a respeito de idade gestacional. A mulher pode fazer em qualquer idade gestacional. Isso é uma coisa que eu não entendo da onde foi tirado. Existe até numa cartilha do Ministério Público de São Paulo de que é recomendável da 20ª à 22ª semana ou até que o feto tenha atingido 500 a 600 gramas. Todavia, a lei não faz restrição. Pode ser solicitado e deve ser feito a direito da mulher o aborto, independente da idade gestacional. Não há idade gestacional. Então, recapitulando, até 14 anos, qualquer relação sexual é estupro presumido. Não se cabe falar em consentimento, porque não se pode dar consentimento nessa idade. Segundo, para fazer aborto, não precisa de boletim de ocorrência, não precisa passar pelo IML, não precisa de exame, não precisa de nada. É só chegar no serviço médico, informar que quer fazer um aborto, porque aquela gestação decorre de um caso de estupro. Em caso de menor, só precisa da autorização de um dos genitores. Esses direitos têm sido veementemente negados para essas meninas, para essas pessoas. A realidade que a gente vivencia é muito diferente. Por quê? Porque as meninas, as famílias, não têm noção de que elas têm direito de solicitar esse aborto, seja por questões religiosas, por questões de falta de informação, seja por N questões. Né? A gente chega a saber que uma situação dessas aconteceu e foi parar lá no Conselho Tutelar, aí o Conselho Tutelar vai lá, separa aquela menina que já está totalmente vulnerabilizada, sofreu um estupro, está vivendo uma gravidez, não sabe nada do que está acontecendo e ainda é separada da família e ainda vai ser obrigada a passar por um parto que é extremamente arriscado para a saúde e para a vida dela, porque uma criança não tem condições de parir. Então, é muito importante, no meu entendimento, depois é óbvio, vocês vão fazer as discussões e o retorno vai vir aqui para nós, que a gente forme um grupo multidisciplinar de mulheres juristas, mulheres profissionais de saúde, psicólogas, assistentes sociais, para que estes grupos sirvam de apoio social para essas pessoas mesmo, né? Porque infelizmente a gente vive dogmas, a gente vive preconceito e discriminação, mas isso é um direito que existe há 40 anos para todas as mulheres e torno a reforçar. Não interessa que foi com um namoradinho de 15, 16 anos. Ele vai responder na medida do crime dele, entre aspas, como medida socioeducativa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente,
por essa relação presumida de estupro. A menina, até os 14 anos, independente da idade do parceiro, tenha sido um namorado, tenha sido um parente, tenha sido quem for, nós precisamos colocar na cabeça que estupro não advém de relação sexual violenta, advém de relação sexual não consentida e que pessoas até 14 anos não têm condições de dar o seu consentimento. Essa é a minha colaboração, já extrapolei o tempo, são 10 minutos, espero que tenha colaborado. Coloco à disposição o meu WhatsApp, as minhas redes sociais, Daniele Biondo Crossetti, estou no grupo, para que possam trazer suas dúvidas individualmente, venham conversar comigo. Estou aberta ao diálogo para fazer esclarecimentos sobre esses assuntos. Um bom evento para vocês. Um grande abraço.